Queridos irmãos, muito boa noite, na paz do Senhor, com a graça do nosso Senhor. Irmãos, como combinamos, neste próximo domingo, não teremos atividade na nossa igreja. Pela manhã, estaremos, muitos de nós, votando em outras praças, em outros locais, e muitos se deslocarão para outras cidades. Então, assim, nós não teremos escola dominical, como todas as eleições assim o fazemos. E à noite, neste caso, nestas eleições polarizadas como estão, decidimos que é melhor ficar em casa, porque seja qual for o lado vencedor, há a perspectiva de muito movimento na rua. Então é melhor que nós estejamos em casa. Quem quiser sair, saiba o que vai fazer na movimentação de rua, se for o caso. Então, irmãos, por causa desse momento político em que nós estamos vivendo, na mensagem passada, nós falamos sobre o cristão e a política. Já falamos isso uma vez, o que é que a Bíblia nos orienta sobre isso, e vimos que todos nós, naquela mensagem, de alguma maneira, somos políticos, ou fazemos política, já que nós vivemos na polis, numa cidade. Nós convivemos uns com os outros, e isso é política na sua natureza já, né? Então a questão é discernir se estamos fazendo política considerando os valores do reino de Deus ou não. É esse o problema que a gente tem que observar. As discussões e ações políticas que vemos, infelizmente, indicam que não, o que é uma tristeza, já que demonstra ignorância ou, o que é pior, desobediência aos desígnios de Deus que, pela sua graça, nos são revelados na sua palavra, nas Escrituras Sagradas. Então, queridos, neste momento em que nós estamos vivendo, recebemos diariamente inúmeras mensagens e percebemos claramente que, na sua grande maioria, todas elas, ou na grande maioria, são fake news de lado a lado, e a gente fica triste de ver isso, essa movimentação dos irmãos da igreja em cima de fake news, em cima de politicagem de lado a lado. Então nós vamos ler um texto aqui para que a gente possa falar um pouco sobre o reino de Deus, que envolve a igreja, envolve a política. O reino de Deus, o Senhor é Senhor sobre o seu reino. Então nós vamos ler aqui João 18, de 33 a 37, de 33 a 37, em que o evangelista, apóstolo, diz assim: tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Só até aqui, irmãos. Essa parte de diálogo, só João relata esse diálogo mais intenso entre Jesus e Pilatos. Então, meus queridos, no texto que nós lemos, vemos claramente que a política humana secular faz parte dos desígnios eternos de Deus. Como Jesus afirma a Pilatos, um ímpio governador político sobre ele, um judeu, povo subjugado a Roma. Né? No 19, aqui no 19:11, Jesus diz isso a Pilatos. Respondeu Jesus: nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Então, repetindo o que dissemos, Jesus sabia claramente que estava sob a autoridade de um governo político ímpio e que esse governo tinha sido dado por Deus.
Interessante, irmãos, é que o Senhor Jesus já havia dito isso aos seus discípulos, que o que haveria de acontecer, segundo os desígnios do Pai, mas eles não entenderam. Não alcançaram a profundidade do que Jesus lhes dissera. Aqui mesmo, antes, no Evangelho de João, durante a ceia, sem que eles nada entendessem, Jesus ordenou que Judas, o traidor, fizesse o que tinha que fazer. Lá em Judas 13, em João 13, 27. Ele mandou que Judas saísse a fazer o que ele tinha que fazer. Ele já havia dito, onde vou me trairá. E eles não entenderam nada. Os discípulos não entenderam nada. O texto aqui deixa claro que eles não entenderam. Eles acharam que Jesus tinha mandado Judas ir comprar alguma coisa. Quando Judas chegou com os soldados romanos procurando por Jesus, o Nazareno, ele mesmo se apresentou para poupar seus discípulos, e porque ele sabia o que estava acontecendo e o que estava para acontecer segundo o desígnio de Deus. Porém, vemos que Pedro, um dos discípulos mais próximos do Mestre, demonstrou claramente a sua ignorância sobre os desígnios de Deus, embora já tivesse sido avisado por Senhor, pelo que foi repreendido. Guarda essa tua espada, rapaz. Não entendeste nada. Foi repreendido pelo Senhor nesse momento. E nós, irmãos? Quantas vezes demonstramos ignorância ou desobediência clara aos desígnios de Deus, embora tenhamos a sua palavra que nos ensina que Deus trata com o seu reino, com a sua criação no geral e com o seu povo em particular? Será que não temos o temor de ser repreendidos pelo Senhor, como foi Pedro? E até mesmo ouvir palavras tão duras como as que Pedro ouviu quando tentou impedir que o Senhor fosse cumprir a sua obra? Arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Lá em Marcos 8,33 está escrito estas palavras. Então, irmãos, será que quando a gente tenta interferir nas coisas, enquanto igreja, tenta interferir no reino político de Deus, não temos medo de receber essa repreensão do Senhor? Olha, irmãos, como igreja, nesse momento político tão acirrado, como eu disse, recebemos tantas coisas, tantos zap, tantas mensagens, tantos vídeos, padres, pastores, se insurgindo claramente contra os políticos, contra autoridades, inclusive, criticando, xingando autoridades. Olha, irmãos, o que nós cogitamos das coisas de Deus, como igreja, nesse momento político tão acirrado? O que nós cogitamos das coisas de Deus? Que conhecimento nós demonstramos acerca do reino de Deus, da igreja e da política? Por exemplo, nós sabemos que a política secular está incluída nos desígnios de Deus sob a sua soberania, como o Senhor Jesus sabia e nos ensinou com a sua própria vida. Por que então vemos igrejas e instituições lutando como se fossem partidos políticos, usando as mesmas armas carnais de partidos políticos, numa demonstração clara de um fisiologismo evangélico ilegal, inclusive, como que querendo implantar uma espécie de teocracia? Nós conhecemos minimamente as leis do nosso país. Sabemos que vivemos numa democracia, num regime presidencialista, e que devemos obedecer às leis, ainda que nos pareçam erradas ou injustas. Ou não sabemos disso? Nós não sabemos que, de todas as formas, os poderes políticos estão debaixo da soberania de Deus, como Jesus mostrou com a sua própria vida. Nós não sabemos que tanto as famílias, quanto as igrejas, quanto os partidos políticos são instituições formadas por pessoas. E que se essas pessoas não cogitarem das coisas de Deus, assim como Pedro, naquele momento em que foi pedra de tropeço para Jesus, e ele mesmo disse, és para mim pedra de tropeço. Será que todas essas pessoas, sejam de igreja, sejam de família, sejam de partidos políticos, será que todas elas não estão sob o domínio de Satanás, no momento em que não cogitam das coisas de Deus? Afinal, nós não sabemos que foi Deus quem amaldiçoou a terra por causa do pecado de Adão, Gênesis 3,17. Nós não sabemos que toda a criação está sujeita à vaidade ou à futilidade
por causa daquele que a sujeitou, o próprio Senhor Deus, pelo seu desígnio eterno, Romanos 8:20. Nós não sabemos que para redimir a criação, o seu Filho foi entregue nas mãos dos ímpios para ser crucificado injustamente pelo mesmo determinado desígnio e presciência de Deus, Atos 2:23. Não foi exatamente para isso que, como lemos, Pilatos foi ali posto como governante político ímpio sobre Jesus, como ele mesmo asseverou e nós lemos aqui, João 19:11. E então, irmãos, neste momento político tão conturbado, tão polarizado entre o bem e o mal, isto segundo os nossos pressupostos pessoais e corporativos do que seja o bem e o mal, o que nós, como pessoas e como igreja, cogitamos das coisas de Deus? O nosso testemunho como crentes e como igreja precisa demonstrar o nosso conhecimento sobre o reino de Deus, sobre a igreja, sobre a política, considerando que toda a criação, seja na esfera secular, seja na esfera espiritual, tudo está debaixo do governo e da providência soberana de Deus. Portanto, só nos resta buscar o reino de Deus e sua justiça como Jesus mandou, e obedecer confiando na sua providência em nossas vidas. Obviamente, como falamos na mensagem passada, precisamos escolher nossos governantes ou mesmo nos candidatar a ser um deles. Isso não é proibido. Sempre de acordo com os ensinamentos de Deus, essa é a questão. Sempre segundo a sua verdade, que é Jesus. Se assim não for, irmãos, estaremos negando a sua verdade, que é Jesus, e seremos traidores, como foram os israelitas que o entregaram a Pilatos. A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Versículos 35 que lemos aqui. Então, irmãos, se não cogitarmos das coisas de Deus, estaremos traindo o Senhor do mesmo jeito. Se estamos tentando fazer política igualzinho os políticos corruptos, com as suas mesmas armas, estamos negando o nosso Senhor a sua soberania. Se não confiamos que o que for feito, seja o que for feito, seja o resultado que der nas eleições, o Senhor providenciou isso de alguma forma, então nós estamos negando o nosso Senhor, estamos negando o conhecimento de Deus e da sua palavra. Claro, como na pregação passada, temos que votar como cidadãos por amor ao nosso país. Temos que votar como crentes cidadãos sob a soberania do nosso Deus. Claro que sabemos disso. Então, irmãos, olhem só. Que tristeza quando recebi alguns vídeos de padres, de pastores terríveis, uma desobediência franca, clara aos poderes constituídos, às leis, achando que estão certos, porque são pastores, são padres e estão defendendo uma espécie de teocracia. Então, meus filhos, prestem atenção. Precisamos discernir e obedecer a Deus, segundo é a verdade em Cristo Jesus, como está em Efésios 4:21, que falamos na mensagem passada, ou estaremos na mesma situação daqueles israelitas que traíram o Senhor Jesus e o entregaram a Pilatos. O reino de Deus, repito, inclusive a igreja e a política, pertence a Ele. É governado soberanamente por Ele. E nós não fomos chamados a mudar o reino de Deus, como a igreja imagina, prega e age, como se tivesse poder para mudar o mundo. Como já ensinamos em outras ocasiões, a igreja não é o reino de Deus, e sim a agência por Ele criada e capacitada para proclamar o seu reino. Ela não é o reino. Portanto, nós somos apenas embaixadores do reino de Deus. Já pregamos tanto sobre isso também. A igreja é o baluarte, é a coluna da verdade. Não é? Então, para isso, nós somos chamados e ordenados a buscá-lo com todo o nosso ser, para poder anunciá-lo ao mundo sujeito à vaidade, entregue à vaidade, à futilidade, entregue por ele mesmo, e nós fomos investidos da autoridade do reino de Deus para levar a verdade em Cristo Jesus a esse mundo.
Lembra de Mateus? A tal grande comissão? Todo o poder que foi dado nos céus e na terra. Pois bem, é com esse poder que eu vos mando agora pregar o evangelho, não é? Batizar e ensinar tudo que vos tenho ordenado. Mateus 28, 18, 20. Então, meus irmãos, para isso nós temos que viver de acordo com a ética desse reino. Temos que conhecer que reino é esse do qual nós estamos falando. Nós temos que saber qual é a ética desse reino, inclusive para entrar na política, se for o caso, segundo o Senhor mesmo e os seus apóstolos ensinaram, para que o nosso testemunho tenha credibilidade. Nós estamos falando, ou não, se não estivermos de acordo com os padrões do reino. É só isso que temos que fazer, irmãos. Seja como crentes individualmente, seja como igreja coletivamente, seja como políticos. Se alguém vai crer e agir segundo a verdade, seja na igreja ou na política, não é da nossa responsabilidade, desde que o nosso testemunho seja a verdade. Se vão acreditar ou não, essa prerrogativa é do Senhor do reino, o Senhor Jesus, nosso Senhor. Como ele disse ao ímpio governador colocado sobre ele, político colocado sobre ele, eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Versículo 37 que lemos. Portanto, a igreja, instituição, está errada em achar que ela pode fazer alguma coisa para criar um suposto reino de Deus, ideologicamente político, enveredando pela política partidária, usando as mesmas armas do mundo, como falamos na mensagem passada. Temos que saber, pensar e agir segundo a verdade de Deus em Cristo Jesus, como o Senhor do reino nos tem ordenado, e confiar nas suas palavras. Como ele disse, todo aquele que é da verdade, ouve a minha verdade. Versículo 37. Quando ele disse a Pilatos, foi para isso que eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. É isso, irmãos. Se o nosso compromisso enquanto crentes, enquanto igreja, e mesmo enquanto políticos, seja como eleitores ou como eleitos para algum cargo público. Repito, se o nosso compromisso for com a verdade de Deus, então os que são da verdade a ouvirão, como o Senhor Jesus prometeu, inclusive, aos seus discípulos, quando os mandou a pregar. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Agora ouçam bem, se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. É isso, irmão, João 15, 20, é isso. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. E se ouvir a minha voz, também ouvirão a vossa. Nós só temos que estar de acordo com a verdade. Nós só temos que estar de acordo com os princípios do reino, com a ética do reino, com a moral do reino. Nós só temos que ser crentes. Seja nas nossas famílias, seja na igreja, seja na política. Não podemos querer enveredar pela política agindo como um político do mundo secular. Eles não conhecem os valores espirituais do reino de Deus. Nós sim. Ou não. Precisamos compreender, irmãos, a profundidade do ensino do Mestre sobre o seu reino, que envolve toda a criação, observados os aspectos naturais e espirituais. Então saberemos distinguir os nossos papéis familiares, eclesiásticos, sociais, políticos, que devem estar todos sob o guarda-chuva da verdade de Deus em Cristo Jesus. Por isso, repito, se o nosso compromisso enquanto crentes, enquanto igreja e mesmo enquanto políticos for com a verdade de Deus, então os que são da verdade o ouvirão. E ele mesmo cuidará de expandir o seu reino de justiça, que se manifestará em cada um de nós e através de cada um de nós crentes, através de nós família, através de nós igreja, ou mesmo políticos, se enveredarmos por esse campo. Para quê? Para o bem-estar da sociedade em que vivemos, a fim de que todos, mesmo os ímpios,
Louvem a Deus como Pilatos o louvou ao dizer que Jesus era justo. Não vejo dolo nesse homem. Não vejo pecado nesse homem. Ele louvou a Deus ao dizer isso, irmãos. Se agirmos assim, o Senhor mesmo cuidará disso. O Senhor mesmo cuidará da sua igreja, do seu povo, do seu reino. Ele cuidará do seu reino, envolvendo política, o que for, governo, o que for. Ele cuidará do seu reino e fará isso em nós e através de nós. Só precisamos conhecer o Senhor e o seu reino para discernir o papel da igreja, o papel da família, o papel da política, a fim de que vivamos, seja qual for o papel que desempenhemos no seu reino, para louvor da sua glória. Que Deus nos abençoe. Amém.